Oi, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo para o nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto sempre de ressaltar, né, que para mim, é uma das principais obras de todo o Espiritismo, né, juntamente com o Livro dos Espíritos. Acho que são os dois livros primordiais assim, para a mudança de concepções, para abrir nossa mente, para a expansão da nossa consciência. E então é muito importante que esse estudo aconteça. E então, até parabenizar o Davi pelo estudo, e agradecer pelo convite, porque me faz também me debruçar, estudar cada vez mais. E é sempre gostoso, né, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, buscar pesquisar, mais assuntos para a gente conversar. Então, é um prazer, agradeço a presença de todos e o interesse de todos que também estão aqui querendo se aprofundar, né, nesse mar de conhecimento que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpem minha voz, eu estou um pouquinho gripada, mas acho que, embora seja uma vozinha grossa, né, voz masculina, vocês vão todos conseguir me entender. Sem mais delongas, né, porque eu gosto de falar bastante, vamos passar já para o estudo de hoje. Eu vou compartilhar a tela para a gente fazer a leitura, eu gosto sempre de fazer a leitura, porque ninguém melhor do que o próprio Kardec para trazer os ensinamentos que ele quer para a gente. Vamos lá. Share screen. Aqui. Vamos lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos falar do capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vamos falar sobre a instrução dos espíritos de número 14. Vamos ler. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às vossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias, e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim, e os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos felizes
O amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhe de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos, de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Carita, Lyon, 1861. Linda, né? Linda lição. Bom, essa lição, ela traz um compilado de praticamente tudo que foi trabalhado nesse capítulo. Então, fala de muitos assuntos e repete muitos conceitos que já foram trabalhados, né, nas lições anteriores, naquilo que vocês estudaram em outras semanas, nas semanas anteriores. Então, assim, é praticamente certo que eu vá repetir muita coisa que foi dita, mas eu creio que esse foi o intuito do Espírito que trouxe essa mensagem, ou de Kardec que colocou essa mensagem, né, nesse ponto do capítulo 13. Porque é sempre bom a gente relembrar, assim, a gente vai fixando mais os conceitos. Então, a gente vê pela uma primeira vez um assunto, depois de um certo tempo a gente repete, né, volta naquilo, relembra, depois passa mais aí alguns meses, é bom ler de novo, ou alguma coisa no mesmo sentido, alguma coisa que venha reforçar aquele conhecimento. É assim a chave do conhecimento, é assim que a gente fixa, né? Desde da escola, é a repetição. Então, hoje nós vamos repetir muitos conceitos, né? Então, o que essa mensagem trouxe em primeiro momento, né? Para mim, ali fica claro, em particular. O primeiro conceito é aquele que está na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? De o que é a caridade. Caridade não é só a esmola, não é só doar bens materiais. Então, a caridade, ela tem duplo sentido. E ele deixa muito claro, os espíritos deixam muito claro, na resposta a essa questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Que nós temos a caridade material, que é essa que a gente pode falar, né? Como esmola, mas enfim, entre aspas, né? Mas é a entrega de bens materiais, daquilo que é matéria, real, material, que a gente necessita, porque nós precisamos, sim, nós ocupamos um corpo de carne, então nós precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, mas tem também a caridade moral, e essa é a mais difícil de realizar, né? Que é a indulgência, a paciência para com todos, o perdão das ofensas, né? Isso todo mundo pode fazer. Quem tem ou não tem bens materiais, está à disposição de todos nós, essa caridade, né? Sermos menos ríspidos para com aqueles que estão à nossa volta, mais pacientes com aqueles que talvez ainda, né, tenham alguma dificuldade, enfim, nós também temos, né? Então, às vezes, as nossas falhas se chocam com a falha dos outros, e isso nos traz irritação, então que a gente possa ter mais paciência, que a gente venceu, né? Talvez ali um certo vício, uma certa falha, mas nós temos outros vícios, outras falhas que nós ainda não conseguimos vencer. E por vezes o nosso companheiro ainda tem, né, como vício, falha, aquela que a gente já venceu e a gente se sente superior naquilo, né? Então a gente não suporta aquela falha porque a gente já venceu, mas pode ser que aquele espírito venceu outras falhas que nós não vencemos. Então vamos ter também esse olhar, né? Nós não somos superiores a ninguém. Se nós estamos aqui vivendo num planeta de provas e expiações junto com outras pessoas, é porque estamos no mesmo nível. Talvez melhoramos em alguns aspectos, que o outro ainda não melhorou, mas ainda não vencemos algumas más inclinações que o outro já venceu. Então, nós temos que ser mais tolerantes para com os outros, pensando que nós também temos falhas a ser ainda arestas, a ser, né, aparadas, e com isso sermos mais indulgentes, mais pacientes, perdoar as falhas alheias. Isso é o que a gente menos faz, né, no nosso dia a dia. É o mais difícil, né, nos relacionarmos uns com os outros, ainda é o mais difícil.
e é onde a gente pode, talvez, né, sem necessidade de termos bens materiais em abundância, é onde a gente poderia, né, conseguir ser mais caridosos, né? E é o que a gente menos faz. Então, tem muito campo para a gente falar em caridade, né? E muita coisa ainda para a gente trabalhar para sermos mais caridosos. Então, não é só doar bens materiais, isso é o mais fácil, na verdade. E a gente ainda só doa bens materiais quando nós temos em sobra, em abundância, o que torna isso ainda muito mais fácil. A gente doa aquela roupinha que a gente já não usa mais há muito tempo, né? O agasalho que já não serve mais nas nossas crianças, né? A comida que ali está sobrando, que a gente às vezes passou muito tempo sem usar, que está próximo do vencimento. Isso é fácil, né? O difícil é doar aquilo que falta para a gente também, aquilo que a gente também está com dificuldade de obter, aquilo que a gente gosta, né? Esse é o que é mais difícil. É aí que a gente vê quem realmente é caridoso, né? Caridade é doar um pouco de nós, doar o nosso tempo, doar a nossa atenção, doar o nosso carinho, né? Então a gente não tem bens materiais, às vezes a gente pensa, poxa, eu não tenho, sou tão pobre, eu não tenho, como que eu vou fazer caridade? Isso é uma falha, né, de entendimento, porque, primeiro, como a gente disse, caridade não é doar só bens materiais. Então, não é necessário que a gente tenha bens materiais para fazer uma doação, para fazer a caridade. A gente pode ir a um asilo, contar histórias para os idosos, para aqueles que, né, já estão ali cansados da jornada, que a gente às vezes ainda está no meio da jornada, que já está com mais dificuldades de saúde, que às vezes, por vezes não tem mais familiares ali, a atenção dos familiares e dos amigos, já perdeu muita gente na estrada. Então, a gente pode ir lá doar um pouquinho da nossa atenção, né? Para aqueles que não sabem ler, a gente pode doar o nosso conhecimento, ensinar alguém, alfabetizar alguém. Tanta coisa que a gente pode fazer, né? E a um abrigo de menores, lá auxiliar as criancinhas que passam por dificuldades sem os pais, né? Ou por orfandade, ou, infelizmente, porque os pais não tiveram também o carinho para doar para elas, não estavam naquele bom momento, às vezes usuários de drogas, e essas crianças estão lá tão necessitadas de carinho, de atenção, às vezes também, claro, de bens materiais. Nós podemos doar um pouco disso, um pouco da nossa atenção, auxiliando, né, as crianças que estão com dificuldade escolar, auxiliando, dando reforço escolar, tantos modos que nós podemos contribuir. Aquele que está triste no nosso ambiente de trabalho, notar quem está triste em primeiro lugar, porque às vezes a gente está tão focado na gente mesmo, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, que a gente não percebe que tem alguém pedindo socorro do nosso lado. Então, que a gente possa estar mais atento aos outros, né? Dentro da nossa própria casa, os nossos filhos podem estar em depressão e a gente não perceber, que a gente possa, então, estar atento, olhar para os demais, não só para o nosso umbigo, e perceber e poder doar um pouquinho daquilo que a gente está aprendendo aqui hoje, das lições que a gente vem aprendendo, que a gente tenha também, né? A gente guarde para nós, mas também para distribuir esse ensinamento para outras pessoas, de dizer, meu irmão, minha irmã, e tudo passa, o sofrimento passa. Nós estamos aqui num planeta que é de provas e expiações, mas esse período vai passar muito rápido, porque nós somos seres imortais, só envergando um corpo de carne por pouco período. Esse período vai passar muito rápido, porque nós somos imortais, né? Vamos juntos, nós podemos vencer, porque depois da tempestade vem a bonança. Se você tiver paciência, esse período vai passar. E conte comigo nesse período de dificuldade, porque eu estou aqui do seu lado para te dar as mãos e passar junto com você esse período de turbulência. Porque depois vai vir o período de bonança para você e o de turbulência para mim. Mas nós estaremos juntos, de mãos dadas. É isso que é importante, dar o apoio, a força, o ombro amigo para alguém. Isso todos nós podemos fazer, né? Isso é caridade. O que mais que essa lição falou, né? Falou, Lid, também da distribuição de bens, porque isso é importante. Isso é importante. Talvez ali alguém, né, aquelas mulheres que estão ali fazendo agasalhos, né, pensando no tempo do frio, e olha, que tempo propício, porque nós estamos nesse, ó, eu já estou aqui com um agasalhinho, quantas pessoas
não tem o agasalho, né? Não vão ter uma sopa, o agasalho. Então é a época da gente se reunir para fazer isso, para poder distribuir para aqueles que, né, mais é, infortunados, né, que estão ali passando alguma dificuldade, que não puderam amealhar para o momento da dificuldade, porque não tinha nem o básico para o seu dia a dia. Então, que a gente possa nos unir, porque a união faz a força, né? A união faz a força. Então, eu não tenho bens materiais, mas alguém tem, vai doar a lã. Aí eu tenho que a habilidade, eu sei, eu posso ajudar as outras a ensinar a fazer ali o tricô, o crochê. Aí ó, as outras têm a alegria para estar lá, para junto, nas juntas ali, na força, fazer todos esses casaquinhos, os agasalhos. Alguém tem agasalhinhos prontos, né? Mesmo aqueles que não estão mais servindo para nós, para os nossos filhos. A gente precisa fazer também, né, esse exercício de doar aquilo que não nos serve mais, porque aquilo que sobra nas nossas mesas é falta na mesa de outra pessoa. É aquilo que está sobrando no nosso armário sem uso, está faltando no armário de outra pessoa. Então, tem muitos meios e a gente se reunindo ali, ó, tiveram os homens que foram dar as boas palavras, que foram ali dar o apoio moral, vai ter aquele que vai saber fazer a sopa, aquele que vai doar os legumes, né? O importante é a gente se unir. Isso também está lá no livro dos Espíritos, porque essa é uma das leis divinas que nós precisamos aprender, a lei de sociedade, né? É a solidariedade que faz com que a gente vença as turbulências. Se todos nós soubéssemos um auxiliar aos outros, ninguém passaria necessidade. O que falta é isso, essa falta de entrosamento, a falta de diálogo entre nós todos, né? Porque se cada um auxiliasse uma pessoa nesse mundo, ninguém estaria em dificuldade. Ninguém estaria em dificuldade. Cada um que tem bens materiais em sobra, elegesse uma pessoa que fosse para ser ali o seu tutelado, nós teríamos um a menos passando necessidades. E cada um fazendo a sua parte, elegendo um, né? Se cada um apadrinhasse uma pessoa, provavelmente todo mundo teria um padrinho, ninguém passaria por essa vida com tantas dificuldades. Talvez, é claro, aquele que tem mais estaria em melhores condições, ainda haveria desnível, mas fome, frio, né? Ninguém passaria se todos nós tivéssemos, né, essa condição. Agora, na nossa correria do dia a dia, às vezes a gente não sabe, a gente mora em condomínio, eu moro em condomínio fechado. Antigamente eu ia para a casa das minhas tias, bem interiorzinho aqui, elas moram em Tremembé, aqui pertinho, todas as casas com a porta dando, né, para a rua. Quantas vezes alguém bateu na porta pedindo um prato de comida? E elas faziam, com aquilo que sobrava, entregavam. Essa pessoa tinha para quem pedir, a minha tia que tinha ali a sobra do almoço tinha para quem doar. Às vezes a gente não tem, a gente não vai até a rua para ver quem está passando por dificuldade, passando por necessidade, para fazer essa entrega, né? E a gente joga no lixo a sobra do almoço, a gente joga no lixo a sobra do jantar, aquilo que não se aproveitou. Então a gente precisa, né, ter fica mais difícil às vezes até de fazer a caridade. A gente precisa se reunir, a gente precisa ter um QG, né? Então, na casa espírita geralmente faz essa reunião da gente ter ali uma listagem das famílias que precisam para ser a lista das famílias assistidas, alguém que vai fazer ali aquele meio de campo de pedir as doações, né, para a cesta básica, né, aquela que faz esse intermédio, aqueles que doam, que são os frequentadores, né, mesmo os trabalhadores, e nós vamos juntar. Aí vai ter o dia da sopa, né? Tem a ronda que sai também, pelo menos ali uma vez por semana, uma vez por mês, para fazer a doação de agasalhos aos moradores de rua, o chocolate quente ou a sopa. Então, nós precisamos ter ali, ficar um pouco mais atentos, porque às vezes o necessitado não vai bater na nossa porta. Nós é que vamos precisar ir até eles, né? E vamos pensar que é humilhante para essas pessoas terem que bater na nossa porta, não é? Pedir. É humilhante, é difícil. E, e às vezes a gente dá com mais humilhação ainda.
gente precisa ser muito cuidadoso nesse momento de doar, de dar nessa a esmola, né, a caridade material, para tentar disfarçar da maneira mais que é o que a gente possa, melhor maneira que a gente puder disfarçar isso, né? Então, às vezes, ver que alguém está precisando, chamar para alguma tarefa, para você poder pagar, fazer o pagamento. É quando possível, claro, né? Mas dizer eu preciso, aquele que está precisando de uma conversa amiga, dizer que quem está precisando é você. A gente pode ser caridoso para fazer a caridade material também, né? Fazendo-a da maneira que menos choque o ego, né? O melindre da outra, aquela pessoa que está necessitada. Em um outro momento pode ser a gente que vai precisar e a gente vai querer que alguém tenha carinho para com a gente também, né? Olha quanta sutileza, quanto que a gente pode ser cauteloso, como tem que ter essa cautela, cuidado até para fazer a caridade, né? Então, é muita coisa que a gente precisa pensar. E a primeira delas é a mais fácil, né? Nos desapegar dos bens materiais que nos sobram. A gente não precisa de tudo que a gente tem, de ficar guardando, 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 amealhando, ajuntando para um futuro incerto, né? Quando tem tanta gente com necessidades prementes, urgentes, imediatas, atuais, e a gente guardando para quando me for dessa o meu filho ter, né? Para aquilo que eu vou deixar de herança, ou, né, para quando vier a doença, para quando vier a velhice, então eu vou juntar, 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 esperar para fazer o bem quando eu tiver bastante sobrando, né? Aí, vamos ler aqui, ó, uma parábola, vai ser estudada mais à frente, mas que vem a calhar com a nossa lição, né? A parábola do mal rico. Está lá no capítulo, já no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que diz assim, né? Quando fala do preservar-se da avareza. Então, Jesus, né, trouxe essa parábola dizendo assim: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: como és insensato, esta noite mesmo te tomarão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Vamos refletir sobre isso. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo. E a gente está juntando para um dia que vai nos faltar. Sendo que tem um irmão aqui passando uma necessidade hoje, precisando hoje, morrendo de fome hoje. Para que serve a gente ficar juntando bens que nós não vamos poder levar para o lado de cá? Que às vezes a gente junta para um herdeiro que vai dar só briga na família, porque vai ser briga de herança, né? E eles vão se desfazer daquilo porque não deram valor, porque não construíram. A gente precisa aprender as pessoas a construir a sua própria, né? Não digo fortuna, não. Construir aquilo que eles precisam para o dia a dia mesmo, né? Saber pescar o peixe, não é? Que é aquilo que a gente ouve bastante. A gente precisa ensinar nossos filhos a pescar o próprio peixe, né? Às vezes a gente deixa muito, e o que eles fazem? Além de ter briga, eles acabam com tudo que a gente levou uma vida para construir em poucos anos. A gente vê aí milionários, tipo Bill Gates, Elon Musk, dizendo que não vão deixar as coisas para os filhos, não, já estão doando fortunas, eles já doaram várias vezes a sua fortuna. E eles sabem construir, né, tão bem dinheiro que eles produzem tanto que logo eles têm fortuna de novo, doam de novo. E vão deixar pouco. Claro que não vão deixar sem nada, mas vão deixar pouco perto do que eles têm. Eles não vão deixar filhos assim, com tudo à mão, que não tenham necessidade de trabalhar, porque o trabalho
também faz bem para o nosso espírito, para o nosso crescimento espiritual. A gente quer que nossos filhos saibam, aprendam a trabalhar, aprendam a viver por eles próprios. Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né? Enquanto que tem alguns coitados que estão, assim, com necessidade hoje. A necessidade é urgente, não pode aguardar. A fome não pode esperar, né? O frio não pode esperar. Tem uma outra história bem legal aqui no livro Vivências do Amor em Família. Eu adoro livros que eu mostro, eu gosto, eu tenho papel, eu risco, eu anoto, eu faço marcações, então eu mostro, né? Então tem uma história aqui muito legal que o Divaldo trouxe nesse livro Vivências do Amor em Família, que ele recebeu de Chico Xavier. Então, foi Chico quem contou para ele que Bezerra de Menezes, ó, cada um contando para o outro, e a gente, quem sabe, né, se Deus nos ajudar, vamos contar essa história, vamos passar adiante também, vamos contar para outra pessoa, para auxiliar aquele que está precisando também ouvir, aprender um pouquinho. Então, olha, vamos lá. Bezerra de Menezes contou essa história para o Chico Xavier, que contou para o Divaldo, que contou para a gente aqui neste livro. Então, quando ele diz assim, ó, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. E contou essa história aqui, ó. Chico Xavier contou-me que duas damas estavam no Teatro Bolshoi, em Moscou, no fim do século XIX, assistindo a peça Boris Godunov. Sensibilizaram-se muito com a apresentação, enquanto nevava no exterior da sala de espetáculos. Quando saíram do teatro, muito emocionadas, viram à porta um homem caído e mal agasalhado. Uma delas tirou o casaco para cobri-lo. A outra, mais prática, advertiu a amiga delicadamente: não faça isso. Ele não vai valorizar esse casaco, é muito caro. Quando chegarmos em casa, escolheremos roupas quentes, mandaremos um lacaio trazê-las e ficará tudo bem. Seu casaco vale uma fortuna. A amiga deteve o gesto e foram para casa. Mas ao chegarem à confortável residência, foram tomar chá quente, conversaram, distraíram-se e esqueceram-se do necessitado. No dia seguinte, pela manhã, aquela que quase realizou o gesto de caridade lembrou-se do sofredor e mandou um lacaio levar-lhe aquecimento. Porém, quando ele lá chegou, o homem havia morrido de frio durante a madrugada. Depois de contar o episódio a Chico, o Dr. Bezerra advogou com sabedoria. A caridade não pode ser muito discutida. Pode ser até delineada, tracejada, mas precisa ser feita. Não é? É isso. A gente, às vezes, pensa muito, como é que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, eu vou começar aqui, pular. E quando a gente vê, a gente não fez nada, né? Ah, eu vou primeiro juntar aqui, eu vou fazer um orfanato, não, daí depois do orfanato a gente aprende, não, vou fazer um hospital. Ah, e agora o hospital vai precisar de mais de ar-condicionado, agora eu preciso de papel de parede, agora eu vou fazer, vou transformar, vou fazer mais uma ala, e no fim a gente morreu, não fez é nada. Então, começa com o que tem, não é? Feito é melhor que perfeito. E fazer hoje. Teve o ímpeto de doar, ó, doe. É um espírito amigo falando no seu ouvido. Aí a gente deu as costas, né? E o que aconteceu com aquela pessoa? Durante a madrugada morreu de frio. Imagine em Moscou, né, na Rússia, nevando, o frio que faz. A gente não pode esperar. E a gente não pode esperar aqui também, né? Não pode esperar discutir muito. Caridade às vezes é premente, né? E doa aquilo que a gente gosta, sim. A gente constrói de novo, a gente constrói, a gente consegue de novo. Não vamos deixar aquele que está ao nosso lado passar por dificuldade. A gente vê alguém passando de necessidade de não fazer nada. É tudo bem que agora, a hora que a gente está aqui no condomínio fechado e ninguém bate na nossa porta, a gente não está vendo. Mas quando vê, está ali na nossa porta, escancarado, na nossa frente, alguém precisando, vamos fazer a nossa parte. Depois a gente pensa se precisa ensinar a pescar, né? Como eu falei para os nossos filhos, a gente precisa ensinar a pescar, sim. Mas às vezes, aquele que está morrendo de fome, a gente precisa trazer o peixe pronto, entregar o peixe. Depois a gente vê o que a gente pode fazer lá para frente, de auxiliar a pessoa a encontrar um emprego, a pessoa melhorar, né, naquilo outro, ensinar alguma coisa profissionalizante, dar um curso profissionalizante, que isso é legal, é melhor do que dar, não é? Mas
se naquele momento a pessoa está precisando, está, né, apresentando uma necessidade premente, dá o peixe primeiro, depois a gente ensina a pescar, né? Isso também é o ensinamento do Chico. Isso está em algum dos livros dele. Bem legal ele respondendo a uma pergunta de um repórter. Eu acho que talvez seja no Cisco de Francisco. Eu não tenho bem certeza, mas ele diz isso, né? A gente primeiro entrega o peixe, depois a gente ensina a pescar, né? Uma coisa é complementar a outra, não é que ele não vai deixar de ensinar a pescar, mas quando está a necessidade a gente dá o peixe também, né? Outra desculpa que às vezes a gente dá, né, que nesse caso que eu falei aqui, tudo quando a gente tem, né, a gente tem o bem material e ainda assim encontra dificuldade para fazer a caridade. Às vezes porque está aqui fechado, num condomínio fechado, então a gente precisa ir, sair, precisa saber quem está precisando, a gente precisa conhecer o mundo, a gente precisa ir para uma casa espírita, ver como eu posso, se colocar à disposição, como eu posso ajudar. Aqui, que instituição tem na minha cidade para que eu possa auxiliar? Eu tenho aqui agasalhos, onde eu posso doar? Vamos buscar saber. Eu tenho uma hora por dia livre, onde eu posso ser útil? Ou eu vou contar historinhas lá no Lar São Judas, aqui da minha cidade, para as crianças, né? Ou eu vou num hospital da Paz, já que eu sei da Paz, para aqueles que estão numa situação mais delicada. Ou eu vou me voluntariar no CVV para atender ligações nessa uma hora que eu tenho livre. Vamos nos colocar à disposição, né? Porque se a gente ficar em casa, aqui dentro do condomínio fechado, né, realmente a gente não vai saber nem que tem alguém necessitado à nossa volta e a gente vai perder muitas oportunidades de ser útil. Mas agora vamos falar do outro lado. Às vezes eu não tenho esse bem material, não está, né, me sobrando. Eu estou até precisando, estou precisando. Aí a gente vê, né, outra parábola que foi estudada nesse capítulo mesmo, do óbolo da viúva, né? Ela também não tinha. E ela doou ali aquela moedinha que vai fazer falta para ela. Então a gente sempre tem algo para a gente dar de nosso, né? Mesmo dos bens materiais. Né? Eu vi uns vídeos muito interessantes na internet, provavelmente vocês também viram, com histórias muito lindas sobre isso. Primeiro eu vi um que era assim, era um teste, né? Era um estudo mesmo que foi feito, e eles então filmaram. E esse rapaz, esse estudo primeiro foi feito fora, depois eu vi uma repetição desse estudo aqui no Brasil, né, com um rapaz aqui, um brasileiro. Mas o primeiro estudo foi feito lá nos Estados Unidos, né, era um rapaz em inglês até o vídeo, que ele aparecia, assim, nas ruas pedindo, né, ele pedia, eu estou passando fome, né, você poderia me dar um pedaço? Ele via a pessoa comendo, né, ele pedia, você podia me dar um pedaço dessa pizza, pessoal? Não, que isso, vai, só tô comendo. Vai procurar o outro, vai perturbar outra pessoa. Aí ele parava, né, uma outra pessoa ali no restaurante, escuta, eu tô passando fome, você poderia me dar um pouco, né, do que você tá comendo? A pessoa, não, não vou, e tal. Enfim, ele fez isso diversas vezes, ninguém deu nada para ele de comida. E é engraçado que ele também não estava muito mal vestido, assim, aparentando ser uma pessoa com muita necessidade. Aí ele, enfim, com a equipe dele, né, fez o contrário. Eles deram, não ele próprio, outras pessoas passaram, né, e doaram ali uma pizza, uma caixa de pizza inteira para um morador de rua. E aí esse morador de rua estava lá comendo quando ele chega desse separado, não estava no mesmo grupo que doou, né? Tempo depois ele chega lá, senta do lado desse morador de rua e fala: Poxa, moço, eu tô com tanta fome. Você podia me dar um pedaço dessa sua pizza? E imediatamente ele falou, paro. Abriu ali a caixa de pizza e deu um pedaço de pizza para ele. Então, aquele que menos tem, que não sabe se vai ter no dia seguinte, foi o primeiro a ter empatia, a saber que ele também, quantas vezes passou dificuldade precisando, né? Então, ele foi o primeiro que realmente ele teve aquela disposição de doar aquilo que ele tinha acabado de ganhar, que ele não sabe, né, quando vai ter de novo, e doou para aquela pessoa. Né? Tem uma outra história linda também, de um caso desses de campo de concentração, em que a mulher com a sua filha pequena,
A única coisa que ela conseguiu guardar no campo de concentração foi um quadradinho de chocolate. E ela guardava aquilo embrulhadinho num lenço e dentro da roupa, né, para que ninguém visse e tal. Só que como eles passam fome todos os dias, muita dificuldade, fome mesmo daí, né, gente? É caldo, ralo, água, praticamente, todos os dias. Ela vinha guardando aquilo também como um estimulante para ela e para a filha. Olha, nós temos esse chocolatinho, nós vamos comer naquele dia que a gente estiver muito, muito, muito mal mesmo, que a gente achar que as forças se esvaíram, a gente vai guardar esse chocolate e vai comer juntas. E aquilo ia dando ânimo para elas. Embora elas não estivessem comendo, elas tinham aquilo como um combustível. Né? Nós temos isso ainda. E todos os dias, então, elas se sentiam, não, a gente ainda aguenta mais um dia, vamos deixar para outro dia, e vamos deixar para outro dia, e vamos deixar para outro dia. Só que chegou um dia que uma mulher que também estava ali no campo de concentração, grávida, ela entrou em trabalho de parto. E, assim, sem força nenhuma para passar pelo aquele momento do trabalho de parto e para depois amamentar aquela criança esquálida. Essa mãe falou com a criança, né? Minha filha, sei que nós estamos guardando esse chocolate por um momento de muita dificuldade, mas o que você acha da gente dar esse pedaço de chocolate para essa moça, que acho que está precisando muito mais do que nós? E a criança, ainda criança, concordou. E elas deram um pedacinho de chocolate para essa mãe que precisava da energia extra para o trabalho de parto e para a amamentação. E assim, enfim, essa história, né, tem um desdobramento, eles mostram isso anos depois, o reencontro dessa menininha já adulta com a criança, né, que sobreviveu ao campo de concentração também, as duas adultas, e ela agradecendo, né, pelo aquele pedacinho de chocolate que fez com que ela pudesse estar viva e poder estar contando essa história. Então a gente sempre tem, né? Olha quantas pessoas que não tinham nada e puderam doar aquele pouquinho, né? Que nem tinha, que ia fazer falta. Temos aqui, ó, outra história que eu amo desse livro aqui, ó, Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Acho que foi um dos primeiros livros que eu li, não é espírita, mas foi no início da minha trajetória no espiritismo, com um amigo muito querido que dava o ensino do Livro dos Espíritos para a gente nas terças-feiras, o Tiago Prats, nosso companheiro aqui de Pinda. E ele falou desse livro, disse que era um dos livros preferidos dele e se tornou também um dos meus livros preferidos. Ele é muito, muito lindo. Fala aqui da saga do Marco Polo, e o Marco Polo é um estudante de medicina, e ele encontra, então, Falcão, um morador de rua, e com problemas psiquiátricos, né? Ele tem ali uma doença psiquiátrica, e essa foi a causa dele ter se tornado até um morador de rua. E ele, né, conhece o Falcão, fica encantado, porque o Falcão ali, né, toda essa dificuldade dele como um morador de rua, ele subia no banco da praça e declamava poesias. Ele tinha esse dom, ele tinha muito conhecimento. Dava para ver que ele era um homem que tinha uma certa cultura e que foi parar ali, né, nas ruas, enfim, por uma situação adversa, talvez, né, relacionada com esse problema psiquiátrico dele, mas ele tinha muita sabedoria, ele tinha conhecimento. E ele usava aquilo, né? Declamava poesias, ele recitava, enfim, ele contava histórias e com muita eloquência, né? Subia no banco e sempre rodeado de muitas pessoas, essas pessoas davam, né? Distribuíam, davam moedas, assim, a esmola. E ele, né, recebia todo esse dinheiro e qual que não era a surpresa do Marco Polo, que ele, ó, fazia o quê, ó? Primeira coisa, após a dispersão da multidão, vários mendigos famintos se aproximaram. Falcão distribuiu o dinheiro entre eles, e este ritual era comum. Então ele pergunta para Falcão: Você deu-lhes todo o dinheiro? Falcão responde: Em meu mundo, os mais fortes servem aos mais fracos. No seu, os mais fracos servem aos mais fortes. Qual é o mais justo? Olha, um doente psiquiátrico, né? E a gente pensa, quem será que é o doente de verdade? Ele ou nós? Porque ele falou uma verdade. Né? No nosso mundo, os mais fracos servem os mais fortes. E ele ali, né, com toda a dificuldade dele, entendeu que os mais fortes tinham que ajudar os mais fracos. Então ele, como tinha ali um talento que os outros não tinham, uma facilidade para receber
as esmolas, ele achava que estava ali mais que obrigação dele de auxiliar e dividir aquilo que ele conseguia obter, né, com aquele talento que Deus lhe deu, né? Essa história é maravilhosa, é linda, gente, é linda, tem tantos ensinamentos que a gente podia falar de muito, muito mais, né? E a gente tem tantos exemplos, né? Tantos exemplos para a gente contar, né? Que nos faz, assim, né, refletir muito e de como a gente pode ser sempre melhor. Então, usar essa lei de sociedade, que foi isso que o Falcão fez, foi isso que o Falcão fez. Aqui até mais à frente, num outro trecho do livro, que eu também marquei, ele já tinha sido resgatado, sem querer dar spoiler, né, mas ele foi resgatado das ruas pelo Marco Polo, e ele estava na casa do Marco Polo, ficando enlouquecido dentro de um apartamento, porque estava acostumado, né, com a rua, enfim, com a liberdade, e ele viu, né, começou a assistir o noticiário na TV, e ele ficou assim, teve um choque de realidade quando ele viu ali, né, os noticiários com tanto espetáculo sendo mostrado na televisão, os horrores, pessoas morrendo na humanidade ali, e ele falou um espetáculo de terror. E aí ele, né, chocado, falou: estamos doentes pro Marco Polo, né? Indignado, ele disse assim: os líderes da sociedade são adultos. Marco Polo respondeu: obviamente, são adultos. Então ele disse: então me responda. Os governantes dos países ricos e os empresários que dominam o mundo são corresponsáveis por essas misérias que eu estou vendo aqui na TV? Marco Polo respondeu para ele: sim. E ele então disse: eles têm insônia ou não por tais sofrimentos? Acuado, o rapaz não soube responder. Então, Falcão respondeu por ele: se eles dormem e sentem-se tranquilos, são crianças. Só uma criança não tem consciência das misérias dos outros e não é responsável por elas. Só uma criança come fartamente e dorme serenamente, enquanto há outras crianças morrendo de fome. E a gente não vê isso nos nossos governantes, realmente. Eles têm poder, eles têm a riqueza nas mãos deles, eles têm as ferramentas para poder distribuir essa riqueza. E o que a gente vê, eles colocando fronteiras, né? Nós não vamos distribuir só aqui para a gente, só para o nosso país, colocando, né, todas as dificuldades dentro até mesmo dos países, os ricos com muitos, os pobres com pouco. E eles tendo os mecanismos, donos do mecanismo, mas são como nós, crianças espirituais. Então, na hora em que os nossos governantes forem espíritos mais evoluídos, né? Forem eleitos espíritos mais evoluídos, como é lá no nosso lar que a gente vê, né? Quem assume as grandes posições não são os mais poderosos, os mais ricos, os que tiveram mais estudo, mas aqueles que são realmente mais evoluídos em moral, em moralidade. Quando isso acontecer entre nós, aí o mundo vai começar a mudar. A gente vai começar a se ver todos como irmãos, as fronteiras vão cair, né? Os países ricos vão ajudar os países mais pobres, né? Aqueles que têm mais produção industrial vão distribuir para aqueles que não têm, né? O desenvolvimento, a ciência vai ser dividida, o conhecimento científico, para que todos possam também se valer do conhecimento científico para produzir mais, né? Enfim, olha quanta coisa a gente pode pensar, né? Quem que produz mais na parte agrícola, porque tem solos mais férteis, pode doar para aqueles que têm mais dificuldade. E a gente vai fazer, né, as coisas circularem, mas para isso precisa ter muita boa vontade daqueles que estão, né, no poder, que tem o mecanismo, que tem os instrumentos. Se lá não fazem, a gente também não faz aqui. A gente não pode nem cobrar, né, dos nossos governantes, porque eles são reflexo da gente, porque a gente também não faz isso ainda. Então, nós precisamos aprender a distribuir, a sermos, né, mais conscientes, a ver quem está pelo menos do nosso lado, pelo menos na nossa vizinhança, pelo menos no nosso colega de trabalho, né, onde nós podemos doar aquilo que nós temos sobrando, seja, né, no campo material, seja no campo do intelecto, seja em dividir os nossos conhecimentos espíritas, né?
o que for, dando tempo, atenção, carinho. Mas a gente fazer a nossa parte no micro para que isso também se espalhe para o macro, né? A, a diferença que a gente quer ver no mundo, a gente precisa produzir primeiro em nós. É do pequeno para o grande, né? De dentro para fora. Sempre assim. É assim que vai ser feita a mudança no nosso planeta. De um em um, né? De pouco em pouco. Nós nos melhorando e melhorando aquele que está ao nosso lado. E aí, né? Espíritos melhores encarnando. Cada vez mais o nosso exército dos bons vai melhorando o exército dos maus, né? Ou vai se melhorando, cada um deles próprios vão se melhorando, ou eles vão, infelizmente, né, deixando o nosso orbe e outros mais de orbes mais evoluídos vêm para nos auxiliar. E aí a soma começa a ficar melhor, né? O número começa a ficar melhor, a porcentagem, né, de pessoas boas, de pessoas, né, com esse espírito solidário, vai se melhorando, né? Em vez de 30% bons e 70% maus, a gente vai mudando essa proporção para 60, 40, 60. Daqui a pouco, né? 70 de bons, 30 de maus. E o mundo vai melhorando, o mundo vai progredindo, né? Então a gente tem que pensar nisso, né? A lei de sociedade, que nós estamos juntos por um motivo, para uns ajudarmos os outros. Eu não tenho conhecimento de medicina, eu preciso de alguém que tenha. Esse que tem conhecimento de medicina não sabe como construir uma casa. Ah, esse que sabe construir a casa não sabe assar o pão. Esse que assa o pão não sabe, né, plantar o trigo. Por isso que nós precisamos, por isso que nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros. Tem uma historinha aqui também, mas não é uma história, é algo real, que anos atrás, né, a antropóloga Margaret Mead, eu não sei se eu estou pronunciando adequadamente, ela foi perguntada por uma estudante o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização em uma cultura. A aluna esperava que Mead falasse sobre anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar, mas não. Mead disse que o primeiro sinal de civilização era um fêmur, fêmur, o osso da coxa, que havia sido quebrado e depois curado, né? Que tinha tido uma fratura e voltado a calcificar, regenerar o osso, né? Um osso cicatrizado. Esse era o sinal para ela de civilização em uma cultura antiga, o primeiro sinal de civilização. Mead explicou que no reino animal, se você quebrar sua perna, você morre. Você não pode correr perigo com a perna quebrada, chegar ao rio para beber água ou caçar comida, né? Que você é carne para animais rondando. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso curar, para o osso cicatrizar. Um fêmur quebrado que curou é evidência de que alguém teve tempo para ficar com aquele que caiu, amarrou a ferida, levou a pessoa à segurança, cuidou da pessoa até ela se recuperar, levou a comida, levou a bebida, né? Ficou ali de sentinela para que nenhum outro animal chegasse, uma ameaça chegasse até ela. Então, ajudar alguém é o sinal, é o diferencial para que uma sociedade prospere, para que uma civilização prossiga, vença. É isso que nós precisamos fazer, é o Ubuntu, não é? Quem já não ouviu falar do Ubuntu, dessa cultura africana? Quem já não viu o vídeo, né, daquele experimento também, né, que fizeram lá na África, né, depois de estudar ali toda a cultura africana, então esse historiador foi lá e colocou um cesto cheio de doces em cima de uma árvore, colocou as criancinhas africanas todas enfileiradas, né, assim, na horizontal, e disse para elas: ó, a brincadeira é a seguinte, eu vou contar até 3, quando eu disser já, todos vocês correm, aquele que conseguir chegar primeiro no cesto é o dono de todos os doces. E ele então fez 1, 2, 3 e já. O que as crianças fizeram? Todas se deram as mãos e correram juntas. E juntas pegaram o cesto, sentaram-se em volta do cesto e comeram das guloseimas dos doces juntas. Olha que isso é Ubuntu. É isso que a gente devia fazer. Que a felicidade está em repartir e não em guardar tudo para si. Vamos fazer o seguinte exercício de imaginação. Vamos imaginar que eu tenho muito, meu cofre de casa
abarrotado de dólares, abarrotado de dólares. E eu sentada naquela mesa de filme, assim, ó, né? 3 metros de mesa, eu lá na cabeceira, naquela cadeira que parece um trono, e 2 serviçais me servindo aquele jantar maravilhoso. Mas pensem naquelas iguarias das mais maravilhosas, né? Trufas negras, foie gras, né? Ovas, enfim, tudo que podem pensar, que às vezes a gente nem gosta, né? Mas de mais chique, tudo de maravilhoso. Filé mignon daqueles, né? Com folha de ouro. E você lá com aqueles talheres de prata, sentada à mesa, lá na cabeceira, sozinho. Ninguém junto com você para partilhar desse banquete. Essa é a primeira cena. Agora pense na segunda cena. Você de chinelão havaianas, bermuda, regata, sentado numa cadeira plástica, com a mesinha plástica, né? Num boteco de esquina, comendo coxinha e Coca-Cola, junto com todos os seus amigos mais queridos, rindo à beça, cantando, dançando, contando piada. Em qual das duas cenas você quer ter? Temos que fazer vaquinha ali, ó, para pagar a coxinha, né? Quem que vai pagar hoje? Qual é a cena mais prazerosa? Né? Eu não sei vocês. Eu dou tudo para estar ali com os meus amigos, de chinelão, comendo uma coxinha. Gente, nós somos seres sociáveis. A gente vive para doar, para se doar, para repartir. Nós temos o gene divino dentro de nós, o gene da bondade, né? É isso que nos faz felizes. Quando a gente está doando, repartindo, a gente produz mais serotonina, mais dopamina do que quando a gente está recebendo. Então, que a gente possa aprender com tudo isso, né? Que a gente possa ser bons para que a gente receba em nosso favor. Porque Santo Agostinho já disse que se nós soubéssemos de quanto é bom ser bom, nós seríamos bons só por egoísmo. E só para fechar, finalizar com esse último livrinho aqui, ó, Orações de Chico Xavier, que eu ganhei um amiguinho querido, Sandro Freire, que também é palestrante espírita, amigo nosso lá da casa de Eurípides. Ele me deu, e eu adoro, né, ele traz falas de Chico, realmente, orações, né, de Chico. E eu gosto muito dessa frase do Chico, ó, que a gente se inspire, para finalizar, no que Chico nos disse, ó, assim, recapitulando ali, fazendo, né, aquela recapitulação da vida dele, né, aquele cálculo, né, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal, como é que foi minha vida? E ele diz assim, ó, tudo que veio às minhas mãos eu distribuí. Nada me falta, mas graças a Deus, nada também me sobra. Graças a Deus, nada me sobra. Que a gente pense nisso, né? Graças a Deus que não tem nada sobrando, que eu estou conseguindo doar, que eu estou conseguindo ajudar a quem precisa, aos meus semelhantes. É isso, meus amigos. Obrigada pela atenção de sempre. Muito obrigada por estarem aqui, nos dando audiência nesse estudo, por estarem interessados em aprender um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a gente possa, então, refletir, né, nessa linda mensagem de Chico Xavier, que nós possamos ser mais solidários sempre. Um beijo a todos. Muito boa semana para todos vocês, para todos nós, não é? Que assim seja.